Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Todas as manhãs estamos aqui para bater esse papo com você. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário aqui tem um link, faz lá o seu cadastro, faz o cadastro para você ter condição de apostar e se divertir com a 1xBet e ganhar uma grana. Se você colocar na palavra AV+, você dobra a sua primeira aposta. E aí você consegue ter um dinheiro legal, gordinho, rechonchudo, né? Para você poder gastar do jeito que você achar melhor. Dá uma pesquisada aí, o que está pagando mais, o que pode ser azarão, de repente um azarão vai. Jogo do Vasco hoje. E aí? Aposta? Aposta no Vasco, vai no Vasco. Vai lá, eu acho, por exemplo, que o empate é um bom resultado. Aposte e a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que você pode esperar que o seu dinheiro vai chegar. É a 1xBet, parceira também do canal Ave Mais. Bom, o Vasco joga hoje contra a Ponte Preta, um jogo que pela primeira vez jogará como SAF, não ainda instituída, regulamentada, regularizada, porém é um ar diferente, é um ar novo. Eu até fiz um comentário ontem que eu gostei da lista dos jogadores, o fato de 4 jogadores que, inclusive 2 foram apresentados ontem e já zarparam para Campinas. O lateral Matheus Ribeiro, Paulo Vitor também lateral esquerdo, Bruno Tubarão e o Fábio Gomes. E olha, acho legal, não tem que ficar murrinhando não. Ah, não, porque tem que entrar em forma. Não, tá todo mundo treinando, todo mundo estava jogando. Vambora. Eu acho que precisa entrar, porque é o momento. O Vasco começa hoje uma trilha de 16 partidas para conseguir alcançar a mágica pontuação de 63, 64, que é a pontuação que eu acho que classifica. Até tem gente que acha que menos classifica porque a linha de corte não está muito alta. As pontuações estão muito baixas. Mas para garantir, vamos lá, 7 vitórias, 3 empates, ou então 8 vitórias, já dá bacana. Hoje, por exemplo, um jogo que para mim, vencer é fundamental, vai ser um jogo duríssimo, mesmo grande Vasco, mesmo com um time maravilhoso. Sempre foi duro jogar em Campinas, então eu acho até que um empate é um bom resultado. Mas eu queria falar sobre o primeiro dia da Vasco SAF, ou pelo menos do processo que está vindo aí, do processo de tornar o Vasco aprovado pelos sócios, por imensa maioria, 80%, dando ok para que a 777 seja parceira do Vasco da Gama. Ontem aconteceram os 2 primeiros anúncios da Vasco SAF. E olha, o Vasco não é mole, né? Porque sempre tem uma dúvida, sempre tem uma rusga. Porém, tem uma coisa que eu já entendi e aprendi, talvez até com tantos anos de escolaridade vascaína. Porque você que vive o Vasco diariamente é uma escola, sabe? Você aprende muita coisa, porque o torcedor do Vasco, ele aprende de área jurídica, ele aprende de área tributária, ele aprende de área financeira, ele aprende até às vezes de área criminal, de coisas ligadas a outras áreas que não apenas área trabalhista, área civil, não, às vezes tem coisa criminal também. Como foi lá aquela questão da urna 7, agora o negócio dos mortos, alguém votando pelos mortos. E também o torcedor do Vasco, ele é expert em administração. Ele manja, dá lá os toques e vem cá, por que não faz isso? Por que não vende fulano? Por que não contrata cicrano? E aí faz aquilo e troca e bota mais uma grana, lança o Pix que a gente paga. Enfim, o torcedor é um barato. O torcedor é um barato. Só que esses anos todos me fizeram entender algo que é fundamental na vida. O fato de que você precisa dar resultado, você precisa dar retorno. O futebol em campo sempre foi assim. Jogadores e treinadores sempre estiveram sob a alça de mira dos dirigentes.
Só que agora a grande diferença é exatamente essa. Porque não só treinadores e jogadores estarão sob a alça de mira. E não é uma ameaça. É apenas a obrigação de qualquer um de nós que entra numa empresa e é contratado, precisa dar resultado. Fazemos parte de uma engrenagem. Se o nosso trabalho não vai bem, a engrenagem não funciona. O que acontece? Você sai e vem outro para o seu lugar. Assim é a vida. E todos vocês sabem disso. Vamos lá. Você que trabalha num banco, se você não alcançar aquela meta, ou se você chegar atrasado, ou se você não conseguir fechar o seu caixa, tem uma hora que você roda. Se você trabalha no comércio, você tem uma cota para bater, você precisa vender tanto, você não conseguindo, rua. Então todos nós sabemos disso, que empresa é assim. Só que nós fomos acostumados com o futebol não sendo assim. Porque para nós é simples entender que o futebol para nós é entretenimento. Mas para quem está lá é um modo e meio de vida. As pessoas que estão ali ganham dinheiro. Mas aí vem o componente mais diferente de todos. Porque só se cobra de quem ganha dinheiro. Treinador e jogador. Tá errado? Não, tá certo. O jogador que não consegue dar resultados, dele se espera que ele faça tantos gols por temporada e ele faz menos. Tanto se espera de um goleiro que foi o melhor da temporada passada e o cara vai mal. Rua. Negócio, venda, troca. Tá aí o Vinícius, ponta direita, que era na base aquele cara que jogava pela esquerda, passava o pé, driblava todo mundo. Ontem foi emprestado ao Ituano, porque não deu certo. O MT foi contratado pelo Vasco há 2 anos atrás por R$500 mil. Aliás, ano passado. Foi para o Santa Clara de Portugal. Assim é a vida. Gira a roda, roda gira. Mas, e quem está do lado de fora? Não era cobrado. Sabe por que não era cobrado? Porque é amador. Porque não é profissional. Porque não recebe por aquilo. Bonito? Lindo. Acho muito bacana. É um desprovimento de vaidade de você aproveitar que você gosta tanto do clube, que você ama tanto o clube, que você vai se doar gratuitamente. Vocês acreditam? Vocês têm certeza disso? Só que agora a história é diferente. Porque quem comanda será cobrado, porque remunerado será. E quem antes cobrava, não apita mais nada. A grande diferença é essa. E isso me traz uma tranquilidade até para discutir a pauta de ontem. Porque o Vasco SAF, a 777, anunciou 2 profissionais. Paulo Brax, que já vem para uma função que já nos últimos anos passou a ser também alvo como treinador e jogador, o diretor executivo. Se você dá resultado, recebendo um orçamento, recebendo um planejamento de competições, recebendo um modelo de jogo e entendendo a filosofia do clube, você monta o seu time. E você reza para dar certo. Mas para a reza ser menor, você precisa ter um grau de assertividade maior. Precisa saber se aquele jogador é bom, se aquele jogador se machuca muito. Para isso, você precisa usar de uma tecnologia, de uma capacidade humana muito grande, de análise de desempenho, de análise de vídeo, de observação em loco, para que o seu erro seja o mínimo possível. Você minimize a possibilidade de erro. Da mesma forma, um treinador. Como é que eu vou jogar? Como é que é o DNA do meu clube? Como é que eu vou escolher um treinador para preencher? Essa é a minha identidade? É assim que eu vou jogar? Ei, como é que a gente joga, presidente? Ei, como é que a gente joga, diretor? Ei, como é que a gente joga, acionista? Isso precisa ser definido para que você contrate um treinador, porque você traz um treinador que tem a maior característica a defesa, mas o seu torcedor reclama porque o time ganha de 1-0 apertado, empata, não tem desempenho muito bom, mas ganha. E aí você manda esse treinador embora e contrata um treinador que joga para frente, posse de bola,
técnica, qualidade, mas que é estilo galo doido. Lembra do Cuca? 5-4, 4-3, 8-7. Tem uma hora que você vai perder também. Tem uma hora que você vai ter um zagueiro que vai sair jogando, que vai entregar a rapadura. É isso que você quer? Em cima desses perfis, você consegue contratar. Se der certo, você é um gênio. Se der errado, você é uma besta. Assim é o futebol. E o diretor executivo entrou nessa dança. Porém, quem comanda ainda era amador. Exemplo, Jorge Salgado ano passado, com a presença de Alexandre Pássaro como gestor do futebol. Pássaro tinha qualidades, principalmente porque ele acumulou o jurídico do futebol. Amarrou bons contratos, fechou boas negociações, a venda de Thales Magno até hoje rende. Precisa se dar a mão à palmatória. Porém, como gestor do futebol, era vaidoso, era arrogante, achava que era melhor do que qualquer um. E isso atrapalhou o desempenho dele, atrapalhou o que ele poderia render. Não era uma figura simpática ao clube. E você precisa fazer essa política principalmente com o torcedor. Erro do Amador, presidente do Vasco, não detectar isso e mandar embora. E o Vasco não subiu. Agora, o buraco é mais embaixo. Porque quem comanda, quem manda, precisa ter lucro. Precisa ter retorno. Não vai para casa durante o dia e vai gerir o clube à noite. Não, ele trabalha no clube 24 horas. Ele recebe por aquilo. Porque dependendo, e isso está no contrato do Vasco a 777, dependendo do desempenho desportivo, você pode ter 75% menos de retirada. Precisa dar lucro para você ganhar a sua vida. Se não der lucro, é prejuízo. Se o seu restaurante não vende, porque a comida não está boa, porque seu cozinheiro está demorando a entregar a comida, ou porque o estacionamento do seu restaurante não é bom, você precisa resolver, gestor. Porque senão o seu restaurante vai faturar menos e você vai ter menos retirada. Diante disso, a cobrança é de ponta macro até a ponta micro. Todos se cobram, porque essa linha é interligada. Uns dependem dos outros, absolutamente. E aí está a diferença desse modelo para o modelo anterior, que discute a figura de Luiz Melo. Luiz Melo é um CEO, é alguém que você olha o currículo e pensa, poxa, esse cara tem qualidade. Mas como tudo aquilo que entra no Vasco, que passa... E eu tenho que falar do Vasco, porque os demais clubes eu não conheço. E desculpe alguém que seja torcedor de outro clube e diga, não, no meu clube também acontece isso. Eu não convivo com vocês. O Luiz Melo veio para o Vasco e foi absorvido por essa aura do Vasco. Uma aura que tem medo de falar, uma aura que tem medo de dizer o que faz, uma aura que sofre com invejas e inveja certas situações, uma aura que pega a negatividade que o Vasco tem de anos e anos de gestão sem dinheiro, e se desgasta, em alguns momentos até se iguala, apesar de ser profissional, porque aí ele recebe. Mas aí você discute. Luiz Melo é anunciado pela 777 para ser o CEO da SAF. Eu dei essa informação ontem à noite. Em momento nenhum houve negociação para que ele fosse o CEO da SAF. Na verdade, o que aconteceu é que Luiz Melo, como CEO da associação, participou diretamente das negociações. Claro, ele participou. Ele é fluente em línguas, ele conhece da área, fora do Brasil esteve, conhece de negócios, conhece de business, é o currículo dele que conta. Porém, essa aura do Vasco, de medo, fez com que Luiz Melo se enclausurasse, ficasse dentro de um casulo. E esse foi o maior erro, porque a gente não sabe quem é o Luiz Melo. Eu não posso tecer um comentário ao Luiz Melo, além daqueles bizus que a gente recebe. Esse cara é difícil, esse cara não é bom, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Porque o gestor quase sempre é odiado.
Porque o gestor, por norma, gerir é a arte de cortar, né? Vamos cortar custos. Eu sempre fui contrário a isso. Eu acho que investimento gera investimento. Eu acho que arriscar faz parte. Mas existem gestores corajosos e existem gestores conservadores. E eu não sei que tipo de gestor é Luiz Melo, acredito que seja conservador, porque está num clube duro, num clube falido, que não há dinheiro para botar uma luminária para iluminar a estátua de Roberto Dinamite, que precisa chorar para fazer um processo de irrigação no gramado, que precisa chorar para poder botar o grupo, o time, num avião fretado. Todas essas situações passam pela mão de um CEO que dentro de um clube falido não consegue dar resultado ou não consegue transportar ao público esse resultado porque não se comunica. Esse é o maior erro desse profissional, porque a gente não sabe quem é. Luiz Melo, para mim, está num papel, é um nome, é uma figura, que hoje, quando tento falar com ele, até brinco, estou até assustado. A gente está conversando há mais de 2 minutos, Luiz Melo, porque ele é uma figura que é introvertida, que não fala, que não se expõe, talvez por conta das adversidades da política dentro do clube, por um detalhe, que é um detalhe que eu não concordo. O fato dele ser torcedor do rival. Mas isso eu entendo quem reclama, absolutamente, porque isso é uma prática que nós vascaínos criamos durante muito tempo. Porque se viu nos nossos adversários aqui no Rio de Janeiro, inimigos. Eles não gostam da gente. Sim, eles não gostam da gente. Mas nós temos que conviver, como eles têm que conviver com a gente. E veja, a 777, que vai entrar na licitação do Maracanã, quer sentar-se com o Flamengo. Porque Josh Wander e companhia não são nada. Hoje eles estão Vasco, eles são Vasco, mas eles querem o bem do Vasco para que eles possam também a luz fria do negócio. E a gente vai ter que se acostumar com isso, torcedor, que o Vasco ganhe dinheiro e que eles, por consequência, também. E você não pode excluir um parceiro comercial como o Flamengo, como o Fluminense e como o Botafogo, por conta de uma cultura nossa brasileira, de que eu não sou seu adversário, você é meu inimigo. E isso, principalmente no Vasco, foi criado por gestões que faziam questão de dizer isso. E que o torcedor adorou, o torcedor gostou. Mas um profissional que é ligado a outro clube, imagine quando o Luxemburgo veio para o Vasco, né? Vanderlei Luxemburgo foi combatido porque ele era torcedor do rival. Mas quando ele disse, não, eu sou, mas estou apaixonado pelo Vasco, mudou. E eu acho que as coisas não podem ser assim. Volto a dizer, eu não posso dar uma opinião sobre o que o Luiz Melo fez no Vasco, apesar de achar que ele viveu um momento terrível, mas que também se estava lá dentro, sabia, se não conseguia resolver, saía, mas eu não sei se ele resolveu ou deixou de resolver, porque ninguém falava nada, ninguém dizia nada. Eu não sei o que o Luiz Melo fez no Vasco, porém, entendo a 777 em indicá-lo como CEO da SAF nessa transição, o que é extremamente comum. Esquece cor de camisa, esquece que ele torceu ou torce pelo rival, esquece isso. Deixa que ele venha e faça o trabalho dele. E isso é o que mais me motiva. Porque agora, diferente daquele passado em que só treinadores e jogadores eram cobrados, os executivos vão tomar conta. Não são dirigentes, amadores, que vão pela vaidade, que botam goela abaixo as suas vaidades muito mais do que o profissionalismo. Vamos agradar, dar uns ingressos, vamos agradar, botar na social ou botar no camarote. Arranja um estacionamento para ele. Isso não dá mais, isso não cabe mais nos dias de hoje. E eu acho que o Luiz Melo, dentro de uma transição, ele foi vivo, ele foi esperto, ele fez um trabalho durante a due diligence, essa intercorrência aí entre início de negócio e fechamento de negócio, levantamento de tudo do clube, tudo isso, ele teve a participação direta.
Então ele mostrava ali sua capacidade e com certeza os caras da 777 olhavam. Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara pode ajudar a gente. O que você acha? Não, espera. Outros profissionais foram ouvidos, outros currículos foram recebidos, assim como o Paulo Brax. Paulo Brax não foi o primeiro, nem foi o último executivo. Mas aí que tá. Se a 777 escolheu, se a 777 quis, a 777 não se preocupou em momento nenhum em dizer assim, eu não vou contratar o Luiz Melo não, porque senão o torcedor, a política vai reclamar. Para eles, isso pouco importa. Eles devem ter visto alguma coisa boa no Luiz Melo para tê-lo. Nem que seja por um período e depois. Porque assim é o negócio. Somos nós nas empresas, acabei de falar para vocês. Então, eu estou adorando isso. Eu adoro isso. Como disse, eu não posso opinar sobre o trabalho do Luiz Melo porque não conheço. Porque ele não fala do problema dele, ele não fala das soluções que ele arrumou, ele não expõe o trabalho. O que parece é que o clube nessa pindaíba que estava, o Luiz Melo não fez nada. E quem pensa assim está coberto de razão. E cabe a ele mostrar ao contrário. Mas se a 777 dá um indicativo de que quer o cara, por algum motivo eles querem. E é isso que a gente vai ter que aceitar de agora em diante. Confiar. Que é um verbo que a gente não consegue conjugar no Vasco. Nós não confiamos em ninguém, nem nas nossas sombras. A gente acha que o bilheteiro vai pegar o nosso ingresso, vai jogar no lixo e não vai deixar a gente entrar no estádio. A gente acha que o cara vai errar no troco no bar. A gente é desconfiado, a gente não confia. Porque a gente foi criado assim. O DNA do vascaíno é um DNA sempre de desconfiar, de que vai ser sacaneado, de que não vai valer o que ele quer, de que o dirigente promete e não cumpre. Eu entendo você, torcedor. Só que a partir de agora, é na porrada. Ou a gente acredita, ou a gente confia, ou então a gente vai ficar maluco de ficar pregando no deserto, porque nem a nossa língua eles entendem. Só acho que para quem pensa assim, pô, mas como assim? Não se esqueçam, o dinheiro é deles. Eles não vão querer rasgar dinheiro. E se eles escolheram o Luiz Melo para ser o CEO da SAF, eles têm algum motivo. Confia. Pô, mas como é que eu vou confiar, Flávio? Não se preocupa. Como é que eu não vou me preocupar, Flávio? Porque o dinheiro não é nosso. Se o cara não der resultado, ele vai ser demitido. E o que nós temos com isso? Pense, a equação é simples. Eles trazem o Luiz Melo, que todo mundo acha que não fez nada, mas eles têm um motivo para contratar. O Luiz Melo deu o resultado, as coisas estão andando, eles vão manter o Luiz Melo. Nossa, o flamenguista está lá, está dando resultado. E aí? Como é que faz? O Luiz Melo não deu resultado, vocês acham que eles vão pensar assim, vamos mandar esse cara embora porque ele é flamenguista? Ou porque os vice-presidentes não gostam dele? Não, senhor. É porque ele é ruim. É porque ele é incompetente e não serve para o nosso conglomerado. Tchau, amigo. Traz outro. Essa é a grande justificativa. É de que quem está gerindo paga a conta e perde dinheiro se mantiver o erro. E quem está lá dentro, por mais que a gente não goste, está lá sendo remunerado e para dar resultado para os caras que o remuneram. Se não der, vai para a rua. Não é o que o Jorge Salgado fez com o Alexandre Pássaro. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Ou a gente entende, ou a gente não entende. E para os dois lados. Porque se o Paulo Brax tiver no mercado o Marcelo, lateral esquerdo, e não o contratar, porra, Paulo Brax, está maluco? A gente vai ter que entender a filosofia da empresa. Será que a gente vai querer ter o Marcelo? Será que vale? Será que ele é um alicerce? Mas a gente já tem o Alex Teixeira. Para que a gente precisa de 2, 3 veteranos? Será que precisa? Vamos contratar o lateral esquerdo do River, que tem 21 anos e é um avião. Vamos investir no lateral esquerdo do Cerro Porteño, que é titular da seleção do Paraguai, que tem 22 anos. A gente vai ter que entender isso. A partir de agora, tem gerência. A partir de agora, tem responsabilidade. A partir de agora, alguém paga pelos erros. Não fique impune, como os nossos políticos vascaínos ficaram durante muitos anos.
E lembra o que eu falei? Políticos vascaínos. Os vascaínos também erram. Os vascaínos, aliás, erraram muito. Claro que alguém que conheça a história do clube, alguém que entenda os meandros do clube, vai agregar. Mas eu acho que não vai dar, porque o Paulo Brax é mineiro, eu não sei se ele é Cruzeiro ou Atlético, o Luiz Melo é Flamengo. E aí, como é que vai ser? Ou a gente confia nos processos, ou a gente confia nas pessoas, ou então, volto a dizer, a gente vai ficar enlouquecido. Quero dar carta branca a 777. Que vocês saibam que vocês vão ter respaldo. Claro que vão. Por que não? Porque se perder em campo informal, quem se estrepa são vocês. Vocês vão perder dinheiro. A gente vai ficar triste? Vai ficar triste. Mas a gente tem que entender o seguinte, o nosso é sentimento, o de vocês é grana. Se virem, deem o jeito de vocês. E assim vai ser. Mais torcida, menos experts em administração, área jurídica, parte corporativa. Vamos voltar a ser torcedor. É o melhor que a gente faz. E deixa o Luiz Melo trabalhar. Deixa o Paulo Brax trabalhar. Eles não confiaram? Confiaram. Viram alguma coisa boa nos caras? Viram. Se não for bom, tchau e bênção. Pé na busanfa. Assim vai ser a partir de agora. Graças a Deus. Quem paga, resolve. Quem paga, se não resolver, perde dinheiro. Ah, é de vocês, Aspira. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.